problemas técnicos aí na rede. Eu não sei se foi na minha, se foi na rede da Pri, o que aconteceu, mas eu acabei perdendo a conexão. Vou aguardar o pessoal ir entrando aqui, eu já vou chamar a Pri novamente para entrar comigo. Pronto. Pessoal, vai voltando, vão se acomodando, vamos ver se vai dar certo agora. Cheguei. Pri, eu acho que foi. Oi. Deu certo. Estamos online? Eu fui pro 4G também. Tive que Melhor. Fica mais estável. Pessoal, boa noite. Paty, boa noite. Eu e a Pri já vai começar. A gente teve um problema de conexão, mas a gente já voltou. Eu e a Pri tá aqui tomando um vinho hoje para fazer esse bate-papo com vocês, para tentar fazer esse bate-papo um pouquinho mais leve, num formato um pouquinho mais gostoso, apesar de ser um assunto extremamente importante e negativo, né? Porque não é um assunto bacana aí de bater papo, né? Pri, por que você acha que hoje é importante a gente falar sobre esse assunto? Bom, porque, querendo ou não, né, a nossa vida gira em torno de relacionamento, né? Eu acredito, igual eu sempre falo pro pessoal aqui do meu Instagram, quem me segue, quem me acompanha, eu falo muito sobre relacionamento e eu falo que é uma das escolhas mais importantes que a gente faz na vida, se não a mais importante, né? E esse documentário traz muitos pontos fundamentais que a gente precisa refletir e questionar sobre nós mesmos, né, em relação a quem a gente busca, o parceiro que a gente procura, né? E aí, acredito que hoje a temática vai girar em torno disso, né? Então, assim, para atingir mesmo, para que vocês consigam exercer e praticar cada vez mais esse olhar mais afinado, né, para a busca de vocês com relação ao parceiro e a parceira de vocês. Isso é muito importante. E no Golpista do Tinder, o documentário, acho que isso fica muito claro, assim, né? Aliás, não sei se fica tão claro. Acho que essa é a proposta da live, a gente poder clarear, né, para o pessoal a importância de olhar para determinados pontos sobre o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e sobre a nossa troca, né? E você, Lau, o que você pensa? Me conta. Bom, para quem tá chegando aí agora, a gente está fazendo essa live hoje sobre O Golpista do Tinder, né? Que é o novo documentário da Netflix. E eu convidei a Pri para fazer essa live comigo, porque entrava aí nas duas temáticas que nós duas temos tentado trabalhar aqui no perfil, né? A Pri trabalha aí com a questão de relacionamentos, eu lancei os Sábados Criminais aí desde o início do ano e eu acho que o documentário retrata bem essas duas áreas. Mas eu acho que o objetivo principal da live aí hoje, né? Eu tô vendo que o maior público que tá chegando aí para nós são mulheres. E eu vejo que a maioria das pessoas que estão falando sobre o documentário está falando muito da postura, né, do golpista. E a gente esquece de levar o olhar para as vítimas também, né? Do porquê que essas vítimas ali foram suscetíveis àquilo, passaram por tudo aquilo, né? Quem assistiu sabe que o documentário é extremamente pesado, apesar de Sim. ser bem gostosinho de É assistir, assim. revoltante, né? Ele é revoltante, eu me emocionei em algumas falas delas, né? É muito triste o que aconteceu, apesar de agora elas já estarem, para quem não sabe, elas já estão se reconstruindo novamente, né? Em relação à questão financeira, em relação à publicidade delas também, porque elas sofreram muito na época. Então, acho que o objetivo principal nosso hoje aí é despertar, né? Colocar uma pulguinha atrás das nossas orelhas para a gente pensar com mais senso crítico, para a gente se cuidar mais e também levantar aí o sinalzinho de alerta, né? Para quando pessoas entram em nossas vidas. Então, acho que o olhar da nossa live hoje é com foco aí, né? Nessas mulheres aí, nessa parte das vítimas, né, Pri? E para além disso também, né, Lau? Porque assim, como você disse, fica muito voltado para criticar e para se revoltar, obviamente, com o golpista, Uhum, né? com certeza. Porém, a gente vê a internet, né? A gente vive uma era do cancelamento, né? Então é muito fácil criticar atrás da tela. Por outro lado, a gente vê a internet muito dividida também em criticar as mulheres, né? Uhum. Porque é burra, porque é São interesseira, né? Então, interesseiras. uma crítica muito, muito pesada também em cima delas.
Obviamente, aqui é importante a gente frisar, eu e ela, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, não é anular a responsabilidade delas, da escolha delas, porque elas escolheram o tempo todo, né? Mas entender que tem alguns critérios fundamentais que meio que possibilitaram que elas escolhessem dessa forma e não conseguissem ter aí um senso crítico de julgamento mais adequado, mais afiado, mais saudável, né? Então, Para assim, não chegarem cabe... naquele ponto, né? Exato. Então, não cabe a nós, gente, ficar aqui julgando as mulheres, porque são interesseiras, porque são burras, não sei o quê. Não. A ideia aqui é a gente enxergar, né? Poder pensar e refletir o que fez essas mulheres tomarem essas decisões, né? Para ajudar vocês e a nós também, né? Porque acho que isso fica muito... Acho que a gente também pega isso, né? De aprendizado. Mas para vocês treinarem esse olhar e afinar o senso crítico de vocês. Porque, gente, não dá para ficar... para ficar muito suscetível e vulnerável a esse tipo de coisa. A gente pode treinar sim. Significa que a gente vai anular qualquer possibilidade de cair num golpe? Obviamente que não. Mas a gente consegue trabalhar a nosso Reduzir a favor. chance. Perfeito. A gente consegue reduzir a chance, a probabilidade de afinando o nosso senso crítico, o nosso senso de julgamento, né? Com certeza. Lau, sabe o que eu pensei? Eu até estava te falando mais cedo. Da gente começar, como você está trabalhando muito com essa parte dos sábados criminais e das psicopatologias, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, então, sobre as características, né? Se ele cabe em algum transtorno, né? Pelo que a gente viu, porque a gente julga, né? A gente faz uma análise, uma hipótese diagnóstica pelo que nós assistimos. Obviamente que um diagnóstico ele é todo criterioso, demanda tempo, demanda cuidado, entrevista psicológica, às vezes testes. Então, assim, aqui, gente, é tudo hipótese diagnóstico que nós vamos trabalhar, né? O que você acha, Lau? Onde que ele cabe? Bom, vamos lá. Ontem eu escolhi no Sábado Criminal, inclusive foi proposital aí, para quem tá na live com a gente, se tiver curiosidade, depois dá um pulinho lá no meu perfil e confere. Ontem eu fiz um especial sobre transtorno de personalidade antissocial, né? O golpista ali, ele se encaixa em praticamente todos os critérios que são oferecidos pelo nosso manual de transtornos, né? O nosso manual de doenças aí psicológicas. E claramente ali o nosso golpista, né? O golpista da vez, ele se encaixa em transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata, né? Que as pessoas aí ainda utilizam muito esse termo. Só que sociopata, psicopata, hoje ele perdeu a força, o peso do nome, porque acabou se tornando xingamento, né? Nós utilizamos esse nome no dia a dia como se fosse algo natural e normal. E na verdade não é. É um dos transtornos mais graves que nós temos hoje no nosso manual. É um dos transtornos na qual as pessoas têm mais dificuldade em lidar, né? E eu falo pessoas, a sociedade, não a pessoa que está acometida ali por ele. Tá de boa, inclusive. Ele tá de boa e ele acredita que aquele é o jeito correto, que aquele é o jeito de funcionamento certo dele. E então, por isso que hoje é tão difícil tanto fechar diagnóstico no nosso dia a dia, porque eu sempre comento, o transtorno de personalidade antissocial, assim como o narcisista, que eu vim falando ali no meu perfil essa semana também por conta do Inventando Ana, que é uma outra de uma golpista bem da sem vergonha, que eu concluí a série hoje. Essa galera, eles não chegam até o consultório, porque eles não têm um problema, né? Quem tem os problemas aí somos nós que estamos lidando com eles, né? Por exemplo, as suas vítimas. Então, sim, ele fecha ali. Há uma leve hipótese, mas como eu não consegui estudar um pouco mais do caso dele, né, do perfil dele, de alguns traços narcisistas também, mas aí são traços, né? O predominante dele ali é o antissocial, com toda certeza. Até porque a gente percebe, porque o narcisista, ele gosta da fama, né? Igual Inventando Ana, ela faz questão de mostrar que ela é uma lenda, que aquilo ali é dela, ela é brilhante, isso, ela é brilhante, e agora, né? E ela faz questão. Isso, então no caso do Simon, eu não vejo esse aspecto. Muito pelo contrário, ele não reconhece em nenhum momento que ele está fazendo isso, ele nega até o fim. Inclusive, vi hoje uma reportagem, não li, só vi o título, dizendo que ele conversou com o pessoal da Netflix e ainda assim fala que não tem nada disso, que isso aí é um golpe para cima dele,
né? Então, o antissocial, o sociopata, ele é extremamente manipulador. Ele o tempo todo vai te tentar tirar o dele da reta, né? Agora, o narcisista não. O narcisista gosta do holofote. Se ele fosse ali, mas é por isso... E é por isso que ele não vai fechar ali. Assim, sou eu mesmo, eu fiz isso, olha pra mim, né? Ele vai ter os traços de narcisista, né? Se fosse pra gente olhar um pouco mais o caso dele, particular dele ali, né? Porque ali o documentário é bem voltado para as vítimas também. Naquela questão de grandeza, né? Tudo para ele é muito grandioso, muito luxuoso, é tudo muito caro, é tudo muito grande, é tudo muito. E até aquela fantasia dos inimigos dele, eu tava vendo algumas falas cortadas dele ali, de vídeos dele fora do documentário. Ele acreditava ele mentiu tanto que ele passou a acreditar um pouco naquilo, né? Daquela vida ilusória que ele vivia, porque era uma vida ilusória, apesar de ser uma realidade, porque ele gastava um dinheiro que não era dele, né? Aquela vida que ele tinha não era dele. Então tem esse olhar aí de grandeza que faz a gente levantar um pouquinho o alerta ali, mas é o traço, né? Eu sempre falo, o antissocial, ele não vem sozinho. Ele vem com as comorbidades dele, ele vem com algumas outras negocinho coisas. A mais. Ele tem sempre uma pitada, né? A cereja do bolo ali. É que assim, já não basta ser ruim, tem que ter ruim de outras coisas também, né? Tem que ter mais trem pra incrementar. Então, assim, gente, eu quis trazer, começar aí um pouquinho dessa questão do diagnóstico, da hipótese diagnóstica dele, pra gente entender, como eu tava falando, né? Não cabe nós ficar julgando as mulheres, mas assim, o sociopata, gente, ele é totalmente ausente de empatia. Então, assim, ele tá pouco se lixando pra vítima, pro que ele tá causando com o psicológico e emocional dela, com a vida dela, está causando estrago. Em nenhum momento ele demonstra arrependimento. E até, igual eu falei, até o último momento ele nega. Até com aquela última moça que ele namorou por mais tempo, até o último momento ele tenta com ela e ele tenta manipular ela. Então, assim, entendam que ele tem um perfil de vítima, ele joga a isca, quando ele percebe que a vítima pegou a primeira, aí ele entende que aquela vítima é perfeita e ele segue na manipulação. Ou seja, é ausente de empatia. Então, é tudo muito friamente calculado. Né? Igual a gente está conversando, se a pessoa não tiver um senso crítico, um senso de julgamento adequado e saudável, ela cai. Então, não cabe a gente julgar, porque ele faz tudo muito calculado, tudo muito planejado. É isso que ele quer fazer. Ele está pensando em dar o golpe. Então, ele vai pegar no ponto fraco do que ele percebeu, do que ele pescou dessa vítima. Esse é o papel dele, né? Eu sempre falo, aquele ali era o papel dele na vida dele. Ser o tal do golpista, né? Trapacear, roubar pessoas, roubar mulheres. Roubar mulheres nada, porque tem as histórias, tem alguns dados que ele roubavam outras pessoas também, né? Família. Família. Então, é o que a Pri trouxe, ele não tem remorso, ele não tem emoções empáticas. E cruzar com uma pessoa... eu acho que o objetivo que a gente estava falando aqui entra muito nisso. Cruzar com essa pessoa no nosso caminho é super possível. Né, você encontrar com uma pessoa dessa, tanto um homem quanto uma mulher. Só que é importante a gente frisar o quanto é necessário que estejamos bem emocionalmente para justamente não pegar essa isca, né? Para não dar aquela fisgada ali, justamente porque ele vai tentar. Né? Como eu tô brincando aqui, é o papel dele. Ele tem esse funcionamento, gente, não tô justificando o comportamento dele, tá? Ele é um criminoso, estamos falando das vítimas, inclusive de como nos proteger. Né? Hoje eu e a Pri conversou um pouco sobre isso, né? Será que todos nós somos suscetíveis, né? Estamos propensos a acontecer isso? Eu tenho uma visão, né? De que não acredito que todos nós temos aí a vulnerabilidade de cair nesse golpe, mas cruzar o caminho com uma pessoa dessa é super possível. Então, também é o meu papel me proteger, me autocuidar, cuidar das minhas emoções. Eu vejo muito relatos, né? Não só no consultório, mas no dia a dia também. A Pri ainda escuta mais do que eu por lidar aí com relacionamentos, dessa questão dessa carência, né? Eu vejo que hoje está muito difícil as pessoas aceitarem ficarem sozinhas, né? Não conseguem Eu sempre brinco com as minhas pacientes, se tiver alguma aí, já escutou eu falando isso, olha, qualquer Zé Ninguém que atravessa na rua e eu não tô legal emocionalmente,
eu vou cair. E aí é Sim. interessante para mim, porque eu não suporto a solidão, eu não dou conta de ficar sozinha. Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso aí, justamente para não cair nesse tipo de golpe, nem qualquer um outro também, né? Porque aqui a gente está falando do golpe tão grandioso que aconteceu no documentário, na vida daquelas meninas. Mas, Sim. gente, né, o que a gente mais vê hoje são relacionamentos abusivos, são relacionamentos com violência, e entra nisso também, né, na falta de reconhecimento desses sinais ali no primeiro momento, nesse não dar conta de ficar sozinho ou sozinha e aceitar qualquer coisa. Uhum. E assim, como a Lau disse, também concordo, não acho que qualquer um, todo mundo está suscetível a cair num golpe, até porque assim, Uhum, né? A psicologia está aí justamente para a gente avaliar, né, o uhum, funcionamento psíquico de cada um. E a gente entende que há pessoas e pessoas, né? Há funcionamentos e funcionamentos. Por exemplo, se a gente entende que isso pode ser avaliado, naturalmente a gente descarta também a possibilidade uhum, de ser todo mundo. Um teste psicológico da polícia. Tem pessoas que passam, tem pessoas que não. Por quê? Há uma avaliação do funcionamento psíquico daquela pessoa. Então, se a gente pode avaliar, significa que tem pessoas que estão mais vulneráveis, tem pessoas que têm um funcionamento mais imaturo emocionalmente, que envolve inocência, envolve falta de experiência amorosa, envolve as próprias experiências da criação. Então, tudo isso, acredito que influencia nessa questão do senso crítico, né? Às vezes de não conseguir ter essa malícia, né? De identificar os sinais que, se a gente for parar para pensar, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá claro, né? Quando a gente assiste, a gente fica assim, mas como Para quem tá de assim? fora olhando, né, incomoda. Você fica, não, não faz isso, não vai, pelo amor de Deus. Como assim? Como assim? Você entrou, né? A gente vai deixar mais pra frente. Mas assim, o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala que não é todo mundo que cairia, né, num golpe de um sociopata, nesse aspecto, né? Porque aí tem vários, igual a gente comentou. Uhum. As vítimas não foram só amorosas. Inclusive, uma das meninas é amiga, né? Teve família, parece que ele já foi, tipo, babá de criança, que também caiu em golpe. Então, assim, são diversas situações. Mas a gente está dizendo que quando a gente amadurece, quando a gente passa a se desenvolver melhor emocionalmente, a gente se blinda também um pouco mais sobre essas Uhum. questões, sobre o abuso do outro, a invasão do outro, a manipulação do outro. E Uhum. isso é uma coisa que eu trabalho muito em consultório, inclusive, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, há uma manipulação terrível, um controle, né, uma invasão. E, infelizmente, né, a maioria é mulher, né, isso é um fato, por Uhum. conta da vulnerabilidade, da sensibilidade, da idealização de amor romântico. Então, assim, realmente, não é todo mundo que cairia, porque há critérios que justificam isso, e é por isso que a gente está fazendo essa live, justamente para convidar vocês a pensarem sobre isso em relação a si mesmo e melhorar, sabe? Vamos fortalecer isso, vamos desenvolver esse emocional, sabe? Para a gente poder se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Ô, Pri, você acha, né? Você que está trabalhando aí mais com as meninas em relacionamento, né? As caixinhas suas ali, eu vejo que a maior parte são perguntas em relação a isso. Você acha que em um primeiro encontro, por exemplo, ali de uma das vítimas dela tem um primeiro encontro com ele, ela conversa com ele pelo Tinder, e aí logo ela encontra ele na mesma tarde, se eu não me engano, né? Que ela já Isso, encontra, não para um lembro se ela já café. encontra ele para o tal do café. Você acha que no primeiro encontro, aqui falando da nossa vida real, né, do nosso dia a dia, é possível a gente identificar algum sinal, pelo menos para a gente colocar o sinalzinho de alerta, né? Colocar o sinal de alerta ali ligado? Sem dúvida. Sem dúvida. É igual eu penso assim, ó. Vamos ver se você concorda comigo, Lau. Você que está muito na TCC, a gente fala, a TCC ela entra muito na questão do comportamental. A Lau tem muito mais afinidade e propriedade para falar sobre isso e eu vou convidar ela para trazer isso comigo. Mas realmente os sinais
são muito importantes e dá para identificar, principalmente em questão. Eu fiz uma colinha aqui, gente, para ir Eu seguindo. tô com cola Mas, ó, também. tá, né? Ah, é bom, é ótimo. Que a gente vai ter no norte. Porque assim, gente, vocês vão perceber que nós estamos acostumados, nós somos amigas, então quando a gente se encontra, a gente vai. Aí abre parênteses e não fecha parênteses. Vai abrindo, vai abrindo. E E vai, depois de volta e e qualquer coisa fecha. vocês avisam Então, aí. Fala, tá, mas vocês não concluiu aquela linha de raciocínio. Espera que isso. já volta, Eu vai dar falo, tudo gente, certo. então, vamos voltar. Tudo certo. Mas assim, ó, as atitudes, né, a parte comportamental, eu acredito que isso é um indicativo, né? Uhum, A gente pode fazer uma listinha de critérios para afinar o uhum, nosso olhar uhum. por exemplo, num primeiro encontro, olhar exatamente esses critérios. Então, tá, eu vou deixar aqui na minha lista mental para eu O observar que que não pode exatamente isso. acontecer nesse primeiro encontro? Perfeito? Então, assim, a gente olha para a questão comportamental, o que ele fala, sobre o que ele fala, né? É, a questão, assim, ó, a troca. Porque no primeiro encontro, eu fico pensando, né? Quando eu penso lá nos meus primeiros encontros, que já faz uma cota que eu tive. A gente troca muito sobre ideais, perspectiva de vida. A gente fala muito sobre nós, sobre a vida que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Então, esse primeiro momento é uma troca, né? Um falando ali sobre si. E a gente traz muito aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente espera, futuro, profissão e tal. E na questão em si do Simon, já fica claro, né? Que tava tudo ali. Não, tava de bandeja, né? Mas assim, já fica muito claro esse comportamento que ela citou do narcisista, da grandeza. Então, assim, a todo momento ele fala sobre a vida dele, que é muito corrida, que ele tá em todo o país o tempo todo, em cada cidade o tempo todo, em cada país um dia, que ele é filho de bilionário, e ele faz questão de frisar isso. E uma coisa que me chamou muita atenção é a impulsividade dele. Porque, assim, quando eles estavam conversando, eu me corrija se eu estiver enganada, se eu não estiver lembrando bem. Mas no momento que eles estavam conversando, ele não estava na cidade dela. Eu acho que ele estava em outro país. E E aí aí ele eles veio, né, conversando pro café. imediatamente. Ó, eu tô indo aí pra sua cidade pra gente tomar um café. Tenho 2 horas até eu ir pra um outro país, outra cidade, não me lembro. Aí eu tinha tipo assim, tá, você acabou de me conhecer, você tá vindo lá de um outro país, beleza, mas vamos lá. Ah, é o príncipe, né? Vamos Aquela coisa. descartar esse primeiro sinal. Anota ele aqui, mas vamos descartar. Não vamos dar moral Deixa pra ele ele, agora. deixa ele aí na gaveta. E aí, tá, então foi. Imediatamente, aí chegou, e aí ele não. Aí, se eu não me engano, ele não parava de falar no telefone o tempo todo. Então, assim, ele tava ali, mas não tava ali. Uma bagunça, uma confusão. A vida dele é uma confusão. O que, pra mim, eu, Priscila, na minha escolha, já não daria certo. Porque eu falo assim, eu Uhum. quero uma pessoa que tenha tempo para um relacionamento. Eu não quero uma pessoa que tá cada Tem dia uma num país, vida mas beleza. aqui. Uma estabilidade. Porque se eu penso que eu tô em busca de um Uhum. relacionamento sério, eu quero raiz. Eu quero criar raízes, eu não quero ficar nessa vida doida, mas beleza, vamos lá. Mais um critério que pra mim ficou assim, né? E aí, chegando lá, eles ficam ali, tipo, umas 2 horinhas num café, né? Ela não fala muito bem sobre o que eles conversam, não me lembro. E aí ele convida ela pra ir de jatinho particular pra uma outra cidade ou outro país. Eu não lembro se Eu era acho que é cidade outro ou país, país, mas porque ela ele ainda leva o convida. passaporte. Tem ainda a Sim. questão do passaporte. E aí. Ah, pode falar, vem. Não, eu ia completar essa questão. Tipo, eu tô ali no meu primeiro encontro e você realmente não consegue, tipo, primeiro já olhar pra essa realidade dele, né? Meio impulsiva, porque ali pra mim eu já ia ficar um pouco assustada, igual a Pri falou. Ele simplesmente sai de onde Sim. ele tá pra vir me encontrar. Ah, Lau, mas isso pode acontecer. Pode, é claro que pode, mas depois que ele já me conhece, não, pelo menos um pouquinho. Porque eu não demonstrei interesse nenhum ainda. Ele não sabe nem o que eu tenho de bom pra oferecer. Como que ele pega um E é avião e aquele já já. vem me encontrar? E é igual você falou, pode acontecer? Pode. Só que aí, gente, é isso que a gente tá conversando sobre senso crítico. Você vai pegando, aí fala, opa, isso. Só que você não vai generalizar e descartar o cara porque ele fez isso. Não. É um sinal. Ó, a bandeira vermelha já pitou, né? A red flag, que o pessoal fala, né? Que é o alerta. Falou, ó, isso aqui tá estranho, mas eu pego isso, não Vamos ver esqueço o que disso, dá. tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Vamos deixar rolar.
E aí a gente vai. Quer complementar lá essa questão? Não, pode continuar. E aí vamos, né? E aí, né, ele pega e convida ela, eles tomam ali um café. Gente, um café. Não passou nem 24 horas juntos. Ele toma um café, toma um cafezinho, aí ele recebe uma ligação que ele precisa imediatamente partir e convida ela para ir com ele no jatinho particular. Tipo, gente, vamos pensar numa questão de segurança, de malícia. Você nunca viu o cara na sua vida. Você não conhece, não sabe de antecedente. Tudo que ele pode estar te falando ali pode ser verdade como mentira. Você não tem critérios concretos, palpáveis para avaliar se o que ele está falando é verdade. Ah, porque eu pesquisei no Google e vi que tinha uma foto dele com o casal lá do negócio do diamante. Mas aí eu ainda levanto mais um alerta aqui, que você está falando e eu estou aqui imaginando, que é o seguinte: vamos só supor que realmente tudo aquilo fosse verdade. Ele é filho de um grande bilionário de diamantes, ele tem um jatinho, ele sai do país e entra na hora que ele quer, que resume aí a dizer que ele tem recursos. Sim. Ele poderia fazer o que ele quisesse com ela na segurança dos recursos dele. E aí, sim, tipo assim, e ela se colocou ali, né? A gente não é habilitado, a gente está aí para colocar um alerta a nós, que vivenciamos coisas todos os dias, né? A questão do próprio autocuidado. Ela se colocou ali, né? Meio que à disposição, coitada, dentro de um jato, dentro de um jatinho particular dele, vamos supor que era tudo verdade, e ele poderia levar ela para qualquer canto. Porque aí eu venho... Inclusive traficar ela. Traficar ela, porque é o que era o meu próximo comentário. Ele poderia ser um serial killer, já vamos imaginar um negócio mais fantasioso aqui, mas ele poderia, com recursos ainda. É porque aqui ninguém nunca assistiu o Instinto Secreto. Nossa, misericórdia. Né? Ele nunca assistiu, ele poderia muito bem ser um serial killer. Ele poderia ser um traficante de pessoas e traficá-la. Que é real. Que é muito real. E esse então, povo assim, é muito rico e boa pinta. Ninguém aparenta ser tráfico de gente, de pessoa. Gente, podia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa. Não apenas um golpe financeiro. Mas poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela foi. Né? E ela falou assim, vou passar em casa, pegar meus documentos, porque eu tô sem meu passaporte, porque, né, gente, eu fico pensando, ninguém anda com passaporte pronto, né? Eu, graças a Deus, nem tenho, né? No caso, assim, eu tinha falhado na primeira etapa do golpe. Então, isso me salvaria, talvez, sei lá. Caído, não tinha caído. Isso me salvaria, porque eu falei, então, nunca nem viajei pra fora, né? Nunca nem andei de avião. E aí ela foi, enfim. Então, assim, e aí, tá, até aí tudo bem, né? Aí deu certo lá pra ela. E aí ela começou a fazer parte, ela começou a conhecer um pouco a vida do cara, a rotina do cara. Aí o cara começou a falar que tinha inimigo, porque o negócio do diamante lá era complicado, era perigoso, né? E aí ele tinha inimigos. E tipo assim, gente, pode ser romântico tanto que for. Pode ser o príncipe encantado. Mas aí ele tem inimigos que fica atrás dele, que impede, que inclusive limita a vida dele. Pra que eu vou querer casar com uma pessoa dessa? Se quando eu penso em casar e escolher um parceiro, eu quero proteção. Eu quero segurança. Eu quero raiz. Eu quero estabilidade. Aí eu vou casar com um cara que não fica mais do que um dia numa cidade ou num país, que tá o tempo inteiro viajando. Então, assim, isso pra mim já era critério de exclusão. Mas já tem muitos critérios, porque a gente só falou do começo do documentário. Já são muitos critérios que foram descartados inicialmente. Para um primeiro encontro, né? Exatamente. A gente já poderia ter evitado, se não fosse. Aí acho que a gente já vai poder entrar e construir essa questão. Essa mulher poderia ter evitado já o desenrolar se ela tivesse essa questão que nós estamos falando de senso crítico e julgamento, através de uma maturidade emocional mais desenvolvida, melhor desenvolvida. Que aí entra talvez uma questão de carência, idealização de amor romântico, porque aí ele mostra, né? Ele mostra, porque aí lá, vamos pensar lá, vamos retornar um pouquinho na construção
da história de vida dele. Então, todo o golpe, né? O começo do golpe, as fotos que ele posta lá no Tinder. Cada Já foto são para gerar interesse, né? Total, é a isca, né? É a isca que ele joga. Ele vai conseguir fisgar as vítimas já nas fotos. A mulher que vai ser minha vítima, ela vai se interessar por mim por conta dessas fotos. Por conta ele das sabe fotos. disso. É claro que ele sabe, né? Igual a gente comentou mais cedo, ele tem ali um perfil, né? Que é o perfil dele mesmo, com o funcionamento das próprias vítimas. E ele já escolhe elementos, né? Que são essenciais na parte da conquista. Né? Ele já coloca ali essas fotos que geram sim o interesse. Não adianta dizer que não gera, porque gera, com toda certeza. Não vamos ser hipócrita. É um cara boa pinta, é um cara bonitão, porque ele não é feio. E aí o cara tem lábia, porque ele também não é burro. Então, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando hoje. Uma coisa que eu fiquei pensando hoje. Eu até mandei mensagem. Quando eu comecei a assistir o documentário, a Lau e a Nath já tinham assistido. Aí eu comecei a comentar. E a gente tem um grupo, né? E aí, a hora que começou, aí eu comecei a mostrar ele, eu ficava assim, gente, mas até eu, que homem lindo, que homem bonito, que homem que veste bem, não sei o quê. Até eu que sou mais besta, e comecei, né? Só que é engraçado como que é a questão do senso crítico. Depois que as coisas acontecem, pelo menos eu, não sei vocês, não sei você lá, depois que tudo aconteceu, eu olho pra esse cara hoje, eu fico assim, que maluco feio. Eu acho ele horroroso. Eu não acho ele bonito mais. Porque, tipo assim, entendeu? Mas era porque ele estava inserido num contexto, que é o contexto da conquista dele. Exato. Tava tudo ali. Tava tudo Exato. ali. E aí, percebe como que a manipulação é doida? Se você exclui a questão do golpe, da manipulação, parará, parará, ele é maravilhoso. Ele é perfeito, ele é o príncipe encantado. Mas como a gente sabe quem Depois ele é... Depois que você vai ver que todos os elementos são fraudulentos, né? São mentiras, realmente sai um pouco da realidade. Não, transforma. Pelo menos pra mim, transformou. Hoje eu olho ele, porque aí agora tá falando muito sobre, então ele aparece o tempo todo no meu Instagram, na televisão, enfim. Eu olho pra ele e falo assim, nossa, ele é horroroso, meu Deus do céu. Eu achei ele bonito, mas por quê? Porque eu já sei, meu senso crítico já tá olhando pra isso. Então, assim, pra ele de verdade, né? É esse pra ele tema. de verdade. Se a gente olha de forma isolada para aquilo que é bom e para aquilo que nutre a nossa fantasia, é ali que você fica. E ali ainda, né, ela compartilha com as meninas, né, com as amigas no grupo também do WhatsApp, que ela vai viajar com ele. As amigas ainda tentam alertar, ainda tentam colocar um viés de dúvida, né, uma lente de dúvida ali. E ali, infelizmente, ela segue na tomada de decisão dela. E isso aí eu vejo muito na prática, né? A gente vê nos nossos círculos sociais, a gente vê, às vezes, com pacientes também, o quanto muitas vezes esses sinais que a gente está falando aqui hoje, eles são detectados. Eles são detectados no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, você já tem muitas informações sobre a pessoa que você está se encontrando ali, que você está se apegando. Só que aí vem aquela visão de, mas pode ser que ele mude, né? Pode ser que não seja assim como eu tô pensando. Pode ser que na prática isso não funcione desse jeito. E aí vem o desequilíbrio, né? De olhar para os sinais e ao invés de descartar a pessoa no sentido de não, essa pessoa ela não é para mim, ela vem para uma balança intermediária. Vamos ver no que dá. E aí eu sempre brinco, né, com as meninas, com as minhas pacientes, porque assim, olha, eu não gosto de jogo na loto. Eu não gosto de jogo na loto, né? Se o risco de perda ele é maior do que o de ganho, é melhor não ir. Só que muitas vezes não faz sentido. As pessoas aí elas descartam os sinais para supervalorizar, porque não é nem valorizar, é supervalorizar os pequenos aspectos positivos da pessoa. Só que na hora que você olha na balança, para quem tá de fora, tá muito óbvio. Né? Então, eu acho que o nosso papel é aprender a fazer essa balança de forma mais equilibrada e mais saudável também. Né? Quantas vezes eu vejo hoje, a Pri acompanha aí junto comigo, né? A Mari Brito, a Lara Nesteruk, quantas caixinhas que chegam. A Pri também está recebendo muita coisa também. Esses dias, um exemplo que eu acho que eu mandei para a Priscila foi uma mocinha
mandou para uma das meninas lá, não lembro quem foi. Olha, eu tava com o meu namorado na casa dele, ele cuida do pai com Alzheimer e ele deu um tapa na cara do pai. Você acha que eu devo seguir em frente com esse relacionamento? Gente, você quer que sinal? Não é nem um sinal, porque eu falo, não é sinal mais, né? Aí já não, eu já Aí já é saio dessa concreto. linha, porque tá ali, né? Tá ali. Aí ainda vem uma pergunta de você acha que eu devo? Tipo assim, eu tiro essa responsabilidade de decisão, de análise, de senso crítico das minhas mãos e eu jogo na vida, nas costas de uma pessoa que nunca me viu na vida. Então, assim, eu não sei nem por onde começar de tão errado que tá essa, por exemplo, essa caixinha que ela mandou aí, né? E as pessoas fazem muito isso aqui, na realidade, no primeiro, no segundo e no terceiro encontro, né? E o problema é que, assim, igual, por exemplo, a Lara hoje, ela é uma referência. É uma referência de mulher inteligente, de mulher independente, de um casamento maravilhoso, né? Atualmente, porque ela deixa muito Sim, já claro passou que, poucas e boas. né, já largou não sei quantas vezes, já foram agressivos um com o outro. Foi toda uma construção que levou muito tempo, muita persistência, resiliência, enfim. Mas aí, como a Lau disse, a pessoa que ela não está bem desenvolvida emocionalmente, ela terceiriza a responsabilidade, né, de uma escolha tão importante na vida dela para uma pessoa que ela considera saber mais que ela. Então, assim, eu vejo que é muito comum, até postei esses dias um Reels, brincando, zoando, falando assim, que a pessoa não quer passar pelo desconforto de mudar a si mesmo. Porque, assim, meu, vai buscar ajuda. Se você tá achando que o outro tem que saber se você deve ou não ficar com alguém, você não tá legal, você não tá bem. Você precisa se desenvolver, você precisa se conhecer melhor. Inclusive, conhecer quais são os seus critérios, o que faz sentido pra você, o que você tá buscando. Não é o outro que tem que saber o que você tá buscando pra sua vida. Porque a Lara tá lá dentro da casinha dela, tranquilinha, ela pode falar assim, olha, eu acho sim que você tem que ficar com ele, porque ele pode ser que ele mude. Aí você vai ficar com um cara que agrediu o pai dele na sua frente? Então, assim, qual que é o senso crítico, gente? Cadê o próprio julgamento em relação às suas próprias escolhas? Aí eu não quero passar pela dificuldade de me desenvolver e de me transformar, porque é difícil, né? Principalmente para uma pessoa que ela tem uma carência, aliás, tem carências, né? As faltas que a gente tem aí de criação, enfim, de decepções, de todo o contexto que a gente vive, é difícil tratar. Não é fácil. E aí eu não posso simplesmente querer suprir na primeira pessoa que me aparece. E assim, é muito louco, porque em consultório eu vejo isso, vejo o quanto tá distorcido, tá disfuncional. Pacientinhas, às vezes, que. Não só pacientes, mas na caixinha mesmo, já chegou várias vezes para mim. Às vezes me lista como é que a pessoa é, e tipo, só tem ponto negativo, e aí tem aquele mais. Mas ele é muito bom comigo. Mas já me bateu, ele já socou a parede, ele me xinga, ele me controla, Ele perde a mas paciência com muita facilidade. ele me trata muito bem. Então, assim, não é nem, gente, é igual ela falou, não é nem sinais mais. É Tá uma ali, questão né? que você pega um fragmento daquilo que é bom, que te convém, que você gosta, que às vezes não é nem o quem a pessoa é, mas é o fato de estar com alguém, ponto. E você ignora todo o resto. Então, é melhor estar com alguém, mesmo que me trate de qualquer jeito, né, com agressividade, com ofensa, com humilhação, do que estar sozinha. E aí, como a Lau falou, como assim? Como assim estar com a sua própria companhia é tão ruim ao ponto de você suportar e tolerar e se submeter a ficar com uma pessoa que te maltrata, que não te prioriza, que maltrata as pessoas ao seu redor, que te limita. Então, assim, é onde entra essa questão do desenvolvimento, né, próprio, de si. Mas a carência, a vulnerabilidade, essa dependência emocional, ela vem aí, né? A gente que trabalha com a psicologia sabe de diversos fatores, né? De vários aspectos, né? Não é um único aspecto. Aconteceu tal coisa comigo, então eu sou dependente emocional. Não, gente, não é assim, né? Não é uma receitinha de bolo, não tem os critérios ali que faz com que eu seja assim, né? É um pacote, né? São vários ingredientes. Mas eu acho que o começo a olhar para isso, primeiramente, é o tal do autoconhecimento.
Porque aqui vai Sim. entrar aí nessa questão de você. A gente falou mais cedo, parece que eu vi uma pessoa comentando aqui também aí na live sobre a busca pelo príncipe encantado. Ah, Né? é O quanto verdade. isso Deixa eu ver, é. acho que foi a Lu. Acho que foi. Acho Isso que é eu vou achar muito agora. real, né? Existe sim essa busca pelo príncipe encantado, existe sim essa Sim. busca por querer uma pessoa especial e importante do seu lado. Só que aí vem essa falta de autoconhecimento e não me explica quem é esse príncipe. Quais são os aspectos desse príncipe? Porque o príncipe da Pri, ele é diferente do meu príncipe. O meu príncipe vai ser diferente do príncipe ali da Thaís, que entrou aí agora com a gente. Então, esse baixo autoconhecimento não permite que eu sente, quando eu falo quando é para sentar mesmo. Senta com as suas amigas e estrutura, tenta entender, né, o que é importante para você em relação a um parceiro ou uma parceira. O que Uhum. precisa, o que essa pessoa que você, esse príncipe que você está buscando, o que você busca nele? Perfeito. Eu ia Quais falar são os exatamente isso. valores? Quais são os valores que Falei você pra... está buscando? Pode falar. Eu falo para minhas pacientes assim, gente, faz uma lista. Faz uma lista. Fala assim, ó, o que que para você preenche? Quais são os critérios para você é fundamental encontrar um parceiro? É óbvio, Uhum. gente, que a gente não generaliza, mas a gente tem um parâmetro. E ter um parâmetro é fundamental, porque senão qualquer coisa serve. A Mas opinião aí que vira aparece. é o gato da Alice conversando com a Alice. Porque é exatamente isso. Aí eu quero arrumar um namorado. E eu quero arrumar um namorado maravilhoso. Espera aí, vamos lá. O O que 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 é é esse cara maravilhoso? maravilhoso, então? Porque depende, eu não sei o que que é um cara Sim. maravilhoso pra você. E é você e é batata. As meninas, né, eu tô vendo que tem pacientes minhas aí, sabem que eu pego no pé em relação a isso. Eu fico assim, senta e faz tabela. Pode fazer Isso, tabela. Eu quero saber o que que é isso. inaceitável, o que que é buscar, porque você tem que ter um parâmetro do que você busca e o que que é Sim, negociável. E essa questão do negociável, por exemplo, ela não pode estar lá no inevitável, no inaceitável, perdão, no sim, inaceitável. Porque se está na sim, tabela do inaceitável, você vai descartar essa pessoa imediatamente. sim. Não tem o que eu negocio. Porque aí eu já vi muito, né, que há a confusão. Olha, ele tem um monte de características que são inaceitáveis, mas tem uma aqui no que eu busco que é muito importante para mim. Ah, mas peraí, essa conta sua ela não fecha. Ela não fecha, essa balança sua ela tá com defeito. Né? Você não tá conseguindo Totalmente. olhar para essa balança com um olhar um pouco mais saudável. Então eu sempre falo, vamos olhar, né? Porque aí eu vou ajustando com elas, porque às vezes vem aquele pensamento, né? Que é até um pensamento sabotador para não mexer nessa lista de, ai, Total. Laura, mas Porque eu eu não vou quero fazer essa, olhar. eu vou Eu fazer já essa sei. lista e eu vou descobrir que o meu namorado não se encaixa nela. E E aí não eu é vou nem ter que. descobrir lá, ó. É, Eu vou falar pra mim mesma, entendeu? Eu vou assumir. Não é nem descobrir, é assumir. Porque a maioria já sabe. assumir. A É, maioria já isso é. sabe, já vai, já busca ajuda, entra dentro do nosso consultório, senta dentro, no nosso sofazinho, já sabendo. É. Mas aí tem aquela expectativa que talvez a psicóloga vai falar que tenta, vamos fazer, né? E assim, como a Lau disse, é importante cada um ter acho que ter um critério próprio, né? Igual ela falou, o primeiro príncipe não é o príncipe da Lau, beleza. Mas eu penso, Lau, também, que eu Ah acho que tem lá, olha alguns. ali o comentáriozinho. Eu gosto da minha Ah, eu não galerinha, tô da minha. vendo, tá chegando comentário? Eu não tô vendo, não tá aparecendo pra mim. O que que apareceu aí? Lê pra mim, não tá aparecendo pra mim. Marcela disse assim pra nós: o jeito que a Lawane bate é diferente. É diferente. Eu Ah, conheço bem, a minha ali é amiga, desse viu, jeito. gente? É tiro, Minha porrada e amiga, bomba. E não me irrita, minha não, porque ela amiga, sabe que eu brinco mesmo. tá vendo? Minha amiga é psicóloga, mas ela é igualzinho, eu sei por quê. Ixi. Mas, Enfim. ó, eu acho que tem alguns pontos que precisam ser padrão. Sabe assim, que Sim. é igual você falou, do inaceitável, né? Dentro do inaceitável, que talvez seria uma Uhum. questão de respeito, É. né? Meu, desrespeito deveria ser inaceitável. Eu Ele deu ouço um coisas, tapa na gente. cara do pai dele com Alzheimer. Você quer colocar esse tópico aí em qual das tabelas, né? Em qual É lado da tabela? negociável É para você? negociável? É negociável? Não, e outra, eu ouço assim, gente, eu ouço umas coisas que eu fico realmente preocupada. Porque eu falo assim, se a pessoa não tá tendo senso crítico de julgamento, de olhar pro cara e descartar ele porque ele
obriga ela a transar com ele, então, eu fico assim, eu não sei o que que faz ficar, Eu não sei como te ajudar. sabe? O que que faz ficar? Então, qual que é o outro critério que para você pesa na outra parte da balança? O que que ele faz de tão bom para você que você não descarta ele porque por esse que tipo, talvez seja um, mas não é um. Que quando a gente olha para um cara que faz isso, tem outros vários sinais, né? Vários aspectos que deveriam ser inaceitáveis. E a pessoa fica, a pessoa aceita. Então, assim, quando a Lau fala sobre essa questão do príncipe encantado, é aquela idealização do amor romântico, né, gente? Que o amor romântico é o cara que é aquele relacionamento que perdura. E tem uma frase, inclusive, que eu ouvi. É claro que a gente não pode generalizar. Não dá para pegar uma frase, e a Lara fala muito isso, você vai lembrar. Não dá para pegar uma frase e aplicar ela de uma forma generalista sem olhar para o contexto, né? A gente precisa olhar para o todo. Mas eu vi uma frase assim que, mais ou menos assim, que antigamente os casamentos duravam-se muito, né? Mas porque muita mulher aceitava coisas inaceitáveis, né? E hoje as mulheres elas estão conseguindo ter mais independência também ao ponto de se fortalecerem emocionalmente, entender e poder ter força para poder escolher, né? De falar, olha, E isso eu não quero. antigamente ainda tem a questão do o casamento antes, ele não era apenas um matrimônio, né? Era também um recurso. Era um Sim. recurso, às vezes até para o homem De também, mas era um independência. recurso. Era um recurso. Hoje não é tanto assim mais. Então, para chegar ali no casamento, né, na vida a dois, de estar 24 horas com aquela pessoa, tem um monte de passos antes. Né? Tem um tanto de coisa que acontece antes, né? Antes de você assumir essa responsabilidade eterna, né? Se a gente for olhar aí pelo viés do casamento mesmo, do matrimônio. Então tem o tal do Tinder. Por ali é muito engraçado, né? Para quem não sabe, estou por lá. E aí vejo muita coisa, né? E aí de vez em quando eu mando uns prints para as meninas, eu vejo muita coisa lá. E aí eu já vejo, tipo assim, eu tô ali, né, rodando, né, bisbilhotando. Por ali, gente, já tem sinais de descarte. Como assim, Lau? De Total. acordo com os seus valores. Porque também não adianta vocês quererem fazer uma lista desse príncipe que a gente está brincando aqui hoje sem vocês se autoconhecerem. Né? Não adianta querer fazer essa lista sem você entender quais são os seus valores pessoais. Porque, igual eu falei, eu e a Pri somos diferentes. A Pri tem uma gama de valores e eu tenho outro. Então, é completamente diferente. A lista da Pri não vai servir para mim, a minha não vai servir para ela. Ali, na hora que você tá rodando no tal do Tinder, no aplicativo de relacionamento, no Instagram, que seja, você já tem sinais de descarte. Você já tem possibilidades ali para você não cair naquele buraco. Né? Você já sabe ali a profundeza dele, mais ou menos. Aí não, aí a gente insiste. Aí vai pro primeiro encontro aí de novo. Você recebe mais sinais. E a gente vai passando batido. E aí você vai seguindo a sua vida ali e de repente você se casa. E aí, não que seja tarde demais, porque hoje a gente tem a possibilidade do divórcio, né, da separação, mas olha o tempo que durou, né? E sem contar as perdas, porque eu gosto de conversar com eles sobre perdas e ganhos, né? Para mim, a perda é muito grande. Muito é maior. muito tempo. E nesse tempo, pensa que você está perdendo possibilidades. Possibilidade de conhecer alguém realmente que se encaixa lá na tal da sua listinha real, né? E funcional ali. E ela é real, né, gente? A gente precisa, pelo amor de Deus, entender que não é o ruim, não é só o ruim que existe, né? E igual ela falou, não é sobre terceirizar. Porque todos os homens são assim, né? Porque todo mundo é assim, é tudo igual, e aí por isso eu preciso ficar com o que aparece, porque senão eu fico só. Não, gente, isso não existe. Não dá para generalizar. Tem homem muito bom, muito de caráter, muito de princípio, e que a gente precisa afinar o nosso próprio olhar, né? E assim, a Lau falou do Tinder, pode falar, Lau, porque senão eu mudo de assunto e a gente se perde. Essa questão de ter pessoas boas, né? Que tem pessoas boas no mercado, disponível no mercado, isso é muito real. Só que aí entra uma questão que eu acho que eu já falei em algum lugar, não sei se foi em alguma live que eu fiz com alguma outra pessoa, que é você entra num padrão de funcionamento. Porque aí você não tem essa lista, você não sabe quem é o cara que você está buscando, a moça que você está buscando, né? O seu ideal ali, né? O seu tal do seu príncipe.
e você não tem essa visão, você não para pensar sobre isso, e aí vem que você também não tá legal emocionalmente, você vai desenvolvendo um padrão. Então, você não tá descartando os sinais. Então, se você não descarta com um, você não vai descartar com o outro também. Sim. E aí, a possibilidade de dar errado, ela é grande, constantemente. Então, às vezes, Lawane, faz 10 anos que eu só encontrei pessoas canalhas na minha vida. Beleza, entendi. E aí, agora nós vamos fazer o que com isso? Porque aí, nesse meio tempo, né, nesses 10 anos, você perdeu um monte de possibilidade, porque você estava presa num padrão de busca, tá? Sim. Pode falar, Pri. Que é o que já deveria ter sido descartado no primeiro encontro, mas há uma insistência, há um ignorar sinais. Meu, se não encaixa, se não bate com o seu critério, tchau. Mas aí é óbvio que também não dá pra generalizar. A gente também não vamos entrar numa onda de descarte fácil. Porque não te agradou, porque aí é aquela questão também. Gosto de sertanejo, eu não quero. Se não for perfeito também, eu não quero. É. Né? Tem que ser rico. Mas é onde fazer esse equilíbrio, né? Entender mesmo. Claro. Que é negócio, que aí vai entrar na tabela do negociável, né? Eu preciso enxergar esse negociável também. Sim, eu tô disposta a ceder isso, porque isso aqui que ele tem é muito melhor. Então, gente, é uma análise mesmo. E precisa analisar. Tem que analisar. Igual eu falei, é a escolha mais importante da nossa vida. Quem nós vamos escolher para estar o resto da vida com a gente. Uma pessoa diferente. Que a gente vai convidar para compartilhar a vida. Então, assim, tem que ter análise criteriosa. Tem que ser chato, tem que ser seletiva, sim. Se vai te poupar de viver uma vida merda, vou falar, com alguém, é assim. Claro que aí depois de resto é uma construção. E aí vamos desmistificar essa ideia de relacionamento perfeito. Igual eu tava conversando hoje com o André, meu namorado, noivo, que ainda não me acostumei, sobre... Noivo? Meu noivo junto. Meu noivo. Meu noivo que eu moro junto. Que eu moro junto já tem um tempinho já. Que dia que a gente ia marcar a nossa live, que a gente tá pensando em fazer uma live para falar sobre relacionamento, para falar sobre nossa construção. E eu falei assim, acho que é importante. Aí ele falou assim, a gente vai falar que nós fica brigando, que nós briga. Eu falei, é lógico. É isso que nós vamos falar, inclusive. A gente não briga. É isso que a gente precisa mostrar. Que, tipo, que nós temos um relacionamento ótimo, muito saudável, só que não é por isso, né? Esse relacionamento saudável não significa inexistência de briga, discussão, divergência, até porque somos diferentes. Mas a questão é que como nós resolvemos as nossas diferenças? Como que a gente lida quando há briga, quando há divergência? Essa é a questão. Não é o fato e de essas divergências, né? Porque é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro também. Essas divergências, elas também precisam ser dentro dos meus valores, né? Isso, dentro perfeito. Daquilo que é importante para mim. Tá tudo bem ser diferente, né? O André não é perfeito, a Priscila não é perfeita. Só que os dois, eles precisam... Eu sou perfeita sim. Sou maravilhosa. Aqui, a Jéssica falou, ó, suas maravilhosas. Tá aí, perfeita lá, tá vendo? Perfeita, zero defeitos. Os defeitos da Pri, já que a gente tá falando do casamento dela aí, né? Vou falar. Dessa Vamos vida falar de dos meus defeitos agora. A Pri tem os defeitos dela e o André tem os deles. Só que esses defeitos precisam estar dentro dos valores dos dois. A Pri, ela não pode ter um defeito que bate de frente, tem que combinar. Ela não pode ter um defeito que vai bater de frente com o valor pessoal do André. Porque não vai funcionar, Sim. Não vai dar certo. Então, fazer essa análise inicial é extremamente importante. Tanto que hoje a gente vê, né? Quantas pessoas chegam num casamento, olham um pra cara do outro e falam assim, então, eu quero ter filhos. Aí o outro fala, não, eu não quero. Fala, mas que? Vocês não conversaram isso? Mas você não sabia disso antes? Você namorou 5 anos, 6 anos, 2 anos, que vocês nunca tiveram essa conversa? Uhum. Peraí. E ele pega o dinheiro dele, compra o que ele quiser e... Então, mas vocês não sabiam como que ia fazer essa divisão de dinheiro? Né? Então, assim, a gente passa por cima de um monte de coisa que não tem, às vezes, importância nenhuma, né? E aí esquece de verificar se esses defeitos, eles estão dentro da minha caixinha de valores. Exatamente. Inclusive, eu até escrevi esses tempos, tem um post meu no Instagram que fala, não é sobre fazer caber, é sobre encaixar e aí ir aparando as arestas. Que é exatamente isso.
De primeiro momento, dá muito certo. A gente se encaixa, a gente bate ideais, princípios, gostos. Precisa isso, gente, isso precisa ter em comum, precisa ser comum. Não dá para ser uma pessoa extremamente baladeira, aventureira, viajada e a outra que é muito caseira e nenhum tá disposto a ceder. Então isso também já mas fica... vai que ele muda. Mas vai que eu vou mudar ele me ama o suficiente para eu Vai. mudar ele. Mas aí também é desrespeito, porque aí entra a questão do desrespeito. Você insistir num relacionamento com a expectativa que você vai mudar o outro para caber dentro da sua expectativa. É um puta desrespeito. Então, assim, não façam isso. E aí, outra coisa que é um sinal muito importante para a gente já verificar no início da relação, você está ali conhecendo a pessoa, é justamente isso. Como que ela lida com as frustrações? Porque, tipo assim, mesmo no começo do relacionamento, dá ruim. Tem uma coisinha ou outra que não dá certo. É um desencontro, é uma mensagem não respondida, uma ligação não atendida, é um ciúmes. Como é que você lida com ciúmes? Como é que o seu parceiro lida com ciúmes? Sua parceira? Ela é agressiva, controladora, obsessiva? Tudo isso, gente, é alerta. Tudo isso é alerta. Entendeu? Agora vocês ignoram e vocês passam a construir o relacionamento, ignorando todos esses sinais que são muito importantes. Como é que a pessoa lida com as frustrações? Sabe? Como é que. Tem casos que eu vejo, tipo assim, a pessoa vem me falar com naturalidade que deu errado alguma coisa lá no serviço e chegou batendo, socando a porta, quebrando as coisas de casa. Meu, isso aí a gente já enxerga lá atrás. Essa impulsividade, essa agressividade, isso aí é um sinal, assim, Jeito de claro. lidar com as coisas. Sim, os comportamentos, a forma como que lida com as relações, tudo isso é critério, gente. Tudo isso é critério de exclusão, né? Então, assim, e é exatamente isso sobre o que nós estamos dispostos a ceder, o que dá para ceder, o que é negociável dentro daquilo que é meu, por exemplo. Um exemplo meu e do André. O André nunca foi de viajar, não gosta, não dá bola. E eu adoro, né? E foi preciso uma construção. Eu tô pegando um ponto aqui muito simples. Mas para ele entender que isso é importante para mim, e ele passou a ceder e passou a se envolver mais comigo, assim como eu com ele. Então é uma troca e tem que ter essa disposição de ambas as partes. Eu não posso entrar no relacionamento com o meu padrão, com o meu funcionamento de relacionamento, com a minha expectativa e esperar que o outro supra isso. E, aliás, esperar não, exigir, porque as pessoas elas exigem, né? Então, aí eu exijo que o outro entre comigo dentro do meu aspecto de relacionamento, da minha expectativa. Isso é um desrespeito, né? Mas tudo isso para não encarar a possibilidade de ficar só, né? De procurar mais um pouco, né? De tentar compreender se Que é realmente chato. É chato, não é, amiga? é frustrante. chato. É frustrante. É Você chato. lida, você encontra a pessoa muito nada a ver, Ah, se encontra. não é? Ah, se Fala a sua encontra. visão de solteira aí, amiga, me conta. Bom, vamos lá. Estou solteira. Estou solteira já faz uma porrada de tempo, né? E eu vejo que, tipo, os encontros, assim, hoje é tudo muito superficial, né? Eu vejo que tem se tornado cada vez mais frequente essa superficialidade, pelo menos ali na minha rotina, né? Hoje eu ando bem preguiçosa, apressada, falei, ai, um monte de preguiça, me deixa mais quietinha, porque eu tô preferindo ficar mais quieta. Mas, enfim, sim, eu vejo que tá muito superficial. E a conversa do primeiro encontro, do segundo encontro, são conversas superficiais. Justamente porque hoje uma grande parte das pessoas, elas não querem se relacionar. Elas não estão buscando isso. E aí eu já entro aqui na questão dos sinais, né? Porque se você percebe ali que a pessoa ela não tem interesse em algo sério, e às vezes é algo que você está buscando, se Perfeito. você insistir, eu sinto muito, mas não é ele que está errado, Não. né? Não é a parte de lá que está errado. Ah, mas eu vou ficar com ele mais um tempo, porque aí eu vou forçando a barra daqui, forçando dali, uma hora vai dar certo. Pode até dar, mas eu quero ver o futuro disso, porque aí E o eu preciso risco? ver. E o E o risco? risco? Porque aí entra nessa questão dos ganhos, né? Eu não gosto de jogar na loto. E aí, correr esse risco é muito grandioso, porque, de novo, gente, a cada erro, você tá perdendo tempo. É.
E acaba oportunidade. você perdendo a oportunidade. Então, eu vejo que é muito palpável você perceber os sinais, sim, no primeiro encontro. Sim, sim. Eu lembro que eu saí com uma pessoa uma vez e no primeiro encontro, não foi uma conversa superficial, não, o rapaz muito gente boa também, mas ele soltou ali na mesa que o sonho dele era ser pai de 4 filhos. Falei, nunca Misericórdia, mais. Falei, Laone correu misericórdia, vai léguas. embora, que eu pegando minhas coisas, minha taça de vinho. E aí, Lau, qual que é o sentido de você Ah, insistir mas num e se eu cara mudasse desse? ele? E se eu mudasse ele? Não, Não, gente, e é tipo óbvio assim, que às não. vezes nem por isso. Por exemplo, você tá com um pensamento que você quer um relacionamento sério. Beleza, você quer. Na sua cabeça você quer. Você não tá mais com disposição de ficar curtindo, ficando e tararé. Você quer um relacionamento sério. Beleza. Aí você encontra esse carinha. Que aí você encontrou ele, nossa, chuchuzinho, um amor, bate com a maioria dos seus critérios, da sua listinha. Bonito. Bonito, cheiroso, educado, respeitoso, de boa família, de boa índole, trabalhador, tiriri, 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 responsável, enfim. Mas aí ele mete essa. Meu sonho é ser pai de, no mínimo, 4 filhos. A Laone não quer isso. O sonho Quase dela parou não de é bater. isso. O sonho dela é outras coisas. Ela quer outra coisa na vida. Qual que é o sentido, Lau, de você insistir nele? Ou então até tipo assim, ah, mas eu vou curtir. Mas aí vai entrar até. Ih, gente, dá pra fazer uma live de 5 horas, viu? Dá, não Eu dá? e a Pri Ixi, eu já tem tô pensando em assunto ter para outra. 5 horas. Tá. Mas aí vai entrar numa questão que eu converso muito também, em relação. Ali eu peguei o sinal, né? Ele deixou Ah, muito claro, ah, mas pode ser que ele mude. Não, gente, eu nem vou tentar, porque 4 filhos é muita coisa. o Se ele falar assim, ah, é risco. um só, pode ser falar, dá pra dar uma bromada. Não, são 4, né? 4 é muita coisa. Mas vamos lá, vamos supor que aí eu entre nessa, ah, mas ele é maravilhoso, né? Eu vou ficar só pra curtir. Eu não quero casar com ele. A partir do momento que você tem o primeiro encontro, a possibilidade de você gostar de alguém, ela existe. Ela Sim. tá ali. E se Mesmo que apaixonar. você de se apaixonar. E aí? Eu Nossa, vou fazer isso o aqui quê com era isso outra live depois? também, Lau, pra nós falar da E aí eu vou me paixão. ferrar grandemente, porque aí eu vou me Aí casar com esse vamos. moço. Deixa eu anotar aqui. Oi? Vamos fazer uma live para falar sobre Anota. paixão e o funcionamento da paixão Anota. na vida do ser? Anota aí, Porque pode anotar. amiga, a paixão ela é extremamente comportamental e neurológica. Nós vamos fazer uma live gigante sobre a Vamos? paixão. Eu vou anotar. Pode marcar. Aí eu pego e falo assim, não, mas ele é muito gato, né? Porque ele é muito lindo e ele tem um monte de coisa legal para assim, para oferecer pro nosso relacionamento. Eu vou ficando com ele aqui. Eu vou ficando, tá? E aí você ficou 2 anos com ele e aí ele vem e fala pra você, então agora chegou a hora da gente dar um jeito na nossa vida porque eu quero ter o primeiro filho. E aí eu já tô E aí, minha filha, você apaixonada. vai fazer o quê? Aí eu já amo o rapaz. E aí eu tô muito ferrada. Isso, quando, que aí a gente entra em outra questão, dependência afetiva. Por quê? Gente, qual que é a grande armadilha e areia movediça da dependência afetiva? O tempo. O tempo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo você fica ignorando os sinais que são claros, mais viciada você Mas fica na ferrada você pessoa. tá. Uma fudida. Aí é. Porque você vai entrando dentro de um buraco, minha filha, e aí o poço ele vai afundando. Pensa assim, vamos fazer analogia. Eu sou das analogias, adoro analogia. Mas pensa, você Carol, deixa eu só pedir um negócio pra Carol. Reformula sua pergunta, porque eu não sei se eu perdi o pedaço do que a gente falou. A Carol mandou assim pra nós. Mas isso não entra também na questão do casamento? Carol, fala pra nós isso que, só porque eu não vi que horas que a gente falou. Pode continuar, Pri, da Isso, gente, eu analogia. não tô vendo os comentários. O que Eu aconteceu? vou te O que mandando. aconteceu, Loene? Ai, Me amiga, manda. geralmente o convidado, ele tá com um probleminha mesmo. Achei horrível Eu vou isso. te Eu queria contando. acompanhar. Tá bom. Depois a live, quando fica gravada, não dá pra ver os comentários, né? Não. Que bom. Então tá bom. Então vamos lá. O que eu tava falando? Da dependência afetiva, né? Da analogia. Isso. Pensa assim, gente. Pensa que vocês entraram Vocês caíram num buraco, tá? Só que o buraco é raso. Quando você olha para a superfície, tá fácil sair, né? Tá fácil. É uma escaladinha ali, ó, rapidinho você tá fora, né?
Mas você, sei lá, você achou que o buraco tá acolhedor. Você falou que o buraco, mas é gostoso descansar nesse buraco. Porque eu tô tão cansada de andar. Eu tô tão cansada, preciso descansar um pouco, né? Pensando aqui na canseira que dá realmente o solteiro buscar um relacionamento e às vezes ficar se frustrando. Tô cansado, vou descansar. Caiu no buraco. E aí é o que eu falei. Vou curtir um pouquinho, não quero casar com ele, né? Eu não quero ficar com ele. Tô aqui só curtindo, não quero nada. Que é o que eu falo muito, inclusive para minhas pacientinhas. Eu nem vi quem tá na live, mas se tiver pacientinha minha, já ouviu falar isso. Tome uma decisão. Ou você fica pensando em construir alguma coisa com essa pessoa, pensando em futuro, ou você sai. Não dá para ficar levando, mas é que eu não sei o que eu quero. Vai nessa, a dependência afetiva, aí é a armadilha. Aí beleza, caiu lá no buraquinho rasinho. Mas o buraco começa a ficar fundo. E ele vai ficando fundo. Aí você olha ainda para a superfície e fala assim, ainda dá para sair. Se eu tentar, ainda dá para sair, mas ainda tá confortável, tá quentinho, tô descansando. Nossa, que tá gostoso ficar aqui, né? Eu andei tanto, cansei tanto, mas ainda tá gostoso. E aí você olha para a superfície e fala assim, não, se eu quiser sair, ainda dá para sair. Ainda tenho força para sair. Não. E aí eu já ouvi tanto isso. Não, se eu quiser sair, eu saio. Imagina. É só eu querer parar de ficar com essa pessoa, eu paro. Então vai lá, confia no seu potencial, beleza. Vai que você vai, aí o buraco... que você vai dar conta. Vai que você vai, se conseguir escalar esse buraco aí. Aí o buraco... Nossa Senhora. E aí o tempo vai passando e o buraco vai afundando. Até, meu amor, que você chega no fundo. E aí quando você olha para a superfície, é só um ponto de luz. Aí você fala assim, já passou tanto tempo, e se eu não achar mais alguém? E se eu não conseguir sair desse buraco? Será que compensa eu escalar? E se eu chegar lá no meio e eu cair de novo, eu vou perder meu tempo. Não é melhor então eu já ficar aqui aceitando que eu tô dentro do buraco? E aí eu tô limitada, porque dentro do buraco você vive o quê dentro do buraco, Lawane? Você vive? Você não vive dentro do buraco. Não é? Não tem mais nada para viver. Já era. E aí você fica limitada. E depois para tirar, porque aí completando a sua analogia, para tirar vai demorar. E aí vai demorar porque psicóloga. Aí vai a psicóloga. Aí olhar a psicóloga, ela só tem um pedaço da corda, né? Que é o que eu falo para eles. Eu só tenho um pedaço dessa corda. Perfeito. E aí eu tô ferrada. Eu vou jogar ela. Você vê o que você faz com o resto aí agora. Agora, deixa eu ver o que a Carol falou. Eu quis dizer assim, quando você já está casada, você insiste ou você sai? Então, aí acontece, né? Já errou em casar, sabendo, mas beleza, beleza. Né? Essa é a ideia, gente, não casar. Pulou as etapas, né? Pulou as etapas, não verificou um monte de coisa antes e tomou a decisão, né? Porque relacionamento é uma escolha. E aí vem a autorresponsabilidade de entender o que você quer realmente. Né? O que é importante para você. O que você tá disposta? Se vai ser um casamento que dá para reconstruir, que é possível reconstruir, que não fere os princípios e os valores um do outro, e aí você luta por ele. E você tem a opção de sair, que hoje isso é muito palpável. Total. Só que é aquele negócio, você tá disposta a encarar as consequências disso? Porque assim, você já tá vivendo as consequências da sua escolha. Às vezes um casamento infeliz, né? Uma vida frustrada, um casamento porcaria, né? Mas por quê? Igual ela falou, tá, é possível reconstruir esse casamento? Igual eu sempre falo pros pacientes que me buscam, quando a temática ali da vida, a queixa principal é meu casamento tá uma porcaria e eu preciso reconstruir isso. Eu falo, não, então vamos olhar para você, porque aqui meu trabalho é com você. A gente não tem poder de mudar o outro. Vamos olhar para o que você pode fazer. Você tá disposta? Você vai ter que trabalhar. Vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que mudar você. Então, e quando eu falo sobre mudar você mesmo, eu falo sobre uma questão saudável, viu, gente? Porque é muito fácil olhar para o outro e apontar que o outro tá errado. Só que, a maioria, tá, gente? A maioria da demanda que me busca se queixando de relacionamento tem muita, mas muita coisa para fazer nessa pessoinha. Não é o erro do outro, não.
Não é, Mas não. eu já falei É... isso pra eles também, né? Às vezes quer Não. trabalhar alguma questão de relacionamento. E aí vem com aquela lista imensa, né, do parceiro ou da parceira, né? Quando eu ainda Uhum. tinha alguns pacientes homens. Aquela Prontinha, lista imensa. Eu prontinha. fico assim, entendi. A lista do olhar lá pra lá tá pronta, né? Eu quero saber, vamos dar uma olhada pra cá agora, né? Porque quem tá É... sentada na minha poltrona é você. Eu preciso ver aí quais são as coisas que dá pra gente mudar. E aí vem aquela Isso. questão, né, do trabalho árduo, né, que a gente fala e ninguém tem gente que detesta essa palavra. Mas aí vem a questão do, mas aí eu vou ter que fazer de tudo e ele não vai fazer nada? Não sei, eu tô falando com você, né? E quem Aham. Você tá buscou foi disposta? você. Eu sempre falo, quem tá em terapia ou quem está recebendo o conhecimento é você quem tem que se Uhum. virar com isso. E é aquilo, né, gente? A gente muda, eu sempre falo, a partir do momento que eu mudo qualquer comportamento meu em relação a uma outra pessoa, e não precisa nem ser parceiro, essa outra pessoa, ela é obrigada a mudar diante da minha mudança. Porque ela funciona de Perfeito. um jeito, porque ela reage ao que eu funciono. E assim por diante. Uhum. A partir E do é uma momento que uma das construção. a partir do momento que uma das partes ela tem algumas alterações, isso vai impactar no outro. E eu Reflete. sempre brinco com eles, né? A partir do momento que esse lírio do campo que está aqui na minha frente estiver crescendo, se desenvolvendo, mudando, e esse mesmo lírio do campo não perceber mudança na parte de lá, aí a gente pode pensar novamente em alguma outra possibilidade. Mas por Perfeito. enquanto a gente precisa trabalhar o que você está me trazendo em relação a você mesmo. E é o que eu falo para os meus pacientes. Fica até mais fácil. Porque, meu, pensa comigo. Se você fez tudo que estava ao seu alcance, esgotou todas as possibilidades de Uhum. melhoria de si próprio, fez de tudo que estava ao seu alcance para fazer esse relacionamento dar certo. E aí o outro não correspondeu, não foi recíproco, meu, fica até mais fácil você sair. Tipo Aí, assim, aí, de novo, não é alerta mais, né? Aí não. tá concreto. Aí tá É concreto. tapa na cara, né, gente? Aí é o que é o negócio. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, assim, é muito sobre essa disposição. O que você está disposta? Que consequências você está disposta a viver? Um casamento infeliz, frustrado, né? E aí a questão de você fazer o que está ao seu alcance para reconstruir esse casamento através daquilo que você pode fazer, que está ao seu alcance, ou, ai, porque eu já recebi assim, ai, mas eu já fiz de tudo. Fez nada. Fez Não fez, não. nada. Fez, Fez não. nada. Aí quando a Fez, pessoa não. começa a me contar, fica assim, não, mas tá longe de fazer de tudo, mas tá longe, a léguas de distância. Então, Aí assim, quando mas eu não já vem com fiz. aquele assim, teve um dia que eu fiz, eu fico assim, bicho, mas esse dia parece estar longe, parece que é um dia Não, só. Né? Duas coisas já tá tudo fora, errado. fora a distorção do que é esse fazer. Porque quando eu falo assim, Dessa tá, tentativa. me conta o que que é tudo. Me conta. O que que é o tudo que você fez? Aí eu fico assim, aí começa a me contar. Eu falo, não. Mas aí é do jeito dela, é com a expectativa dela, é dentro do critério dela. Então, tipo assim, ele tem que caber, mas não, ela não respeita o jeito dele ser. Que aí a gente Uhum. tenta também trazer um pouquinho das linguagens de amor, não vou trazer só pra lembrar. Mas assim, e aí tem isso, né? Mas eu já fiz de tudo, eu tô cansada, não aguento mais. Eu realmente tô pensando na separação. Beleza, então tá, vamos agora tomar uma decisão. Vamos preparar esse caminho da separação. Tá disposta a viver a separação, que é trabalhosa, né? Se a gente for pensar num divórcio, Uhum. separação de bens, reestruturar uma vida sozinha. É difícil, gente, é extremamente desafiador. É mais desafiador, eu acho, talvez, dependendo da situação de cada um, sair do que construir de fato, todo anos, né? É. Então, realmente, é muito difícil. Você vai sair de uma zona de costume, você já está acomodada naquela vida, então você vai ter que se redescobrir em vários outros aspectos. É muito difícil, né? Por isso que muitas pessoas optam ainda para ficar num relacionamento que é ruim, que não é saudável, do que se separar. Uhum. Mas é a questão da autorresponsabilidade É. que a Lau falou. E lidar com É essas sua a consequências, né? escolha, a consequência é sua também, a vida é sua. O outro não é obrigado a fazer o que você quer porque você está infeliz. É você que é responsável pela sua própria vida. E essa questão do fazer o outro, né? Se modificar para se encaixar na minha vida, isso acontece até mesmo, né? Igual hoje tá tudo mais. Se relacionar hoje mais bagunçado, né? Do que antigamente.
Mas hoje as meninas, né, ficam durante muito tempo com um único rapaz ali, né? E sem namoro, sem compromisso, o tal do ficar, né? Como diz a Lara, eu não sei que status é esse de relacionamento. Eu não E aí, considero. e aí inclusive, Fala pra mim que tá ficando, eu fico... E aí, inclusive, nessa fase inicial do ficar, eu vejo que é muito comum o desejo de querer fazer com que aquela pessoa mude o tamanho, né? Que eu acho que até a Fernanda Cruz que fala muito isso. Cada pessoa ela tem o seu tamanho. Você não vai tentar diminuí-la ou aumentá-la. O tamanho dela é aquele. É um tamanho bom para você? É um tamanho que te serve? Porque se não serve aí de novo, você vai ter que arcar com as consequências daqui a um tempo. Pri, eu anotei aqui pra gente ir encerrando, porque a nossa live já tá com 1h20. Né? A gente passou da hora. E não é de encerrar, né, Lau? Ah, não, aqui já vou ficar conversando. Eu tô tomando vinho, siga a noite. Gente, eu tô aqui, eu nem tô lembrando que eu tô em live. Eu tô aqui conversando com a minha amiga. Eu tô aqui conversando. É um papo entre amigas. É o tipo de conversa que eu e você tem fácil, né? Normal, no dia, sentada numa mesa de boteco. Quase fiz merchan aqui sem me pagarem. Não vou fazer, não. Eu sei qual você ia falar. Vou fazer não, porque eu liguei e me pagou nada para fazer esse merchan. Vamos lá. Não ganhei um martelo. Ai, bom entendedor. O merchan eu anotei, né? tanta coisa que eu acho que nós não falou metade do que nós anotou. Mas acho que falou o importante. Eu anotei aqui algumas perguntinhas que eu vou jogar pra galera que tá aí ainda. Tem pouca pessoa aqui ainda, porque a gente demorou demais, porque foi desistindo, eu acho. Que antes dessa decisão, né, é importante observar, né, reparar muita coisa que entra em todo o assunto da nossa live de hoje, os famosos sinais. E aí eu fiz uma listinha de perguntas, né, pra gente pensar um pouco sobre essa parte comportamental do nosso parceiro ou da nossa parceira. Eu vou trazer aqui e a Pri pode completar também se tiver alguma perguntinha. Eu tentei fazer essa pergunta porque essas perguntas sempre focando na questão dos nossos valores, né? Do que é importante observar e saber antes de tomar a decisão. Eu não tô falando da decisão do casamento, não. Tô falando da primeira decisão ali no começo, viu, gente? Não vai esperar chegar lá no altar para fazer essas perguntas, não, porque já tá tarde. Vamos lá. Como que ele cumprimenta o porteiro do prédio, os garçons, as pessoas que cruzam o caminho dele? Como que ele trata essas pessoas? Se ele é gentil e se ele é gentil também com você, porque acontece do cara ser um falso e um manipulador e aí ele é maravilhoso com todo mundo, mas ele te trata feito um lixo. Das quatro paredes ali, meu amor, ele trata do jeito que ele quer. Porque aquela coisa da propriedade, né? Tipo assim, você já é minha, então eu faço o que eu bem quiser e você tem que acatar, né? E dentro de casa também, dentro de casa eu tô falando porque para quem não, está apenas namorando ou conhecendo, ainda não mora junto. Mas eu falo ali no seu ambiente onde tá só vocês dois, como que ele te trata, porque a gente a cara que a gente tem é dentro de casa, né? Diretamente ali com a pessoa. É a convivência, né? Como que ele lida com o seu jeito? E para mim, essa aqui é uma das perguntas mais essenciais que tem. Porque, assim, eu particularmente tenho um jeito difícil. Então, eu preciso compreender como é que ele vai lidar com esse jeito. Né? Significa que tem um monte de coisa que eu não posso mudar para me adequar, para ser uma pessoa melhor? Tem um monte. Só que tem algumas coisas que eu preciso compreender como é que ele vai lidar com isso. Porque dependendo da forma, não vai rolar. Quais são as qualidades que ele tem? Quais são os defeitos também, né? Mas acho que isso é óbvio. Ele perde a paciência com qual frequência? Né? Porque a gente fala aí dessa questão da violência, da agressividade. Eu acho que é um ponto muito importante pra gente pensar também. E da impulsividade também. Da impulsividade. Sabe assim, ó, de tomar escolhas de forma impulsiva. Do nada, ele saiu lá de casa e foi lá comprar um carro. Comprou um carro, fez uma dívida. Sabe assim? Ele ficou Eu tenho um ódio de escutar isso, um ódio, porque aí vai pra parte do rancor. Ele ficou nervosinho e aí ele acelerou o carro e ele foi em alta velocidade. Falei, então, ele tinha levado um soco na cara. Gente, não bate em ninguém não, tá? Mas é só uma expressão. Tinha levado um soco na cara, ficou louco.
né? Ah, ele pegou o carro e ele ficou nervosinho. Ele vai ficar nervosinho lá na casa dele, que na minha não. Ah, a gente começou a discutir, ele socou A o mesa. volante. Ah, ele me mandou descer do carro. Aí, tá vendo? Com raiva. Como ele reage diante do conflito. E isso, tô falando do conflito entre vocês dois e do conflito com outras pessoas Da e do vida. conflito da vida, né? Do dia a dia. Com os problemas do trabalho dele. Deixa eu falar oi, pessoal, que tá chegando aqui. Gente, a minha travou. O meu negocinho aqui, ó, os Tem comentários. 12 pessoas aqui agora, mas aqui, bateu o meu quase parou 30. no 16. Tem quem tá na live. Ai, que ódio. Como funciona o temperamento dele, né? Igual eu falei, o meu jeito não é muito fácil. Então eu preciso compreender um pouquinho do jeito dele também, né? Desse temperamento aí. Quais são as virtudes que você busca e quais são as virtudes que ele tem? E aí, gente, de novo, não é uma virtude padronizada. Eu preciso entender o que eu tô buscando, de fato. Porque, por exemplo, só abrindo parênteses aqui na sua pergunta lá, ó. Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos supor, né? Suposição aqui, tá, gente? Não tô falando de mim, não. Mas Eu não vamos sou supor... assim, não. Eu juro que eu não sou assim. Não, mas não é nem coisa ruim, coisa boa. Mas, tipo assim, vamos supor que eu sou religiosa pra caramba, sabe? Sou católica, gosto de ir à missa, pra mim é importante. Eu quero casar na igreja, sabe? Eu quero ter um matrimônio, eu quero ter filhos, que meus filhos sejam batizados. Pra mim é importante a prática da religiosidade. Gente, não precisa, óbvio que não precisa ser critério que seja alguém igual a você, mas que respeite, no mínimo, isso em você, sabe? E que assim, se pra você é muito importante ter um parceiro que participe com você, obviamente que você tem que buscar um parceiro que compartilha também disso com você. Se isso é muito importante... Sabe, tipo, eu sou católica, é muito importante pra mim que o meu parceiro participe comigo. Você não vai casar, você não vai namorar com um cara que é espírita, que participa da Umbanda, que são religiões diferentes, vertentes diferentes e que não compartilha da mesma ideia. Então, assim, não faz sentido você casar com uma pessoa que tem algo que é um aspecto muito importante, né? Essa questão da religiosidade, às vezes até uma questão política também, isso interfere muito, dependendo, né, de cada um, enfim. Então, isso são critérios muito importantes que, se pra você é importante, se pra você não tá disposta a abrir mão, o outro tem que compartilhar disso com você. Não dá pra casar de qualquer jeito. Pensa, né? Pode continuar lá. E não só pensar, né, mas também decidir e sempre saber que a decisão ela vem com consequências. Vocês pensam em um futuro semelhante, né? Como se diz a Mari Brito, né? O olhar para vocês está direcionado para o mesmo lugar. Isso. Observe a importância que a pessoa dá para certas coisas. Igual eu, Lauane, né? E aí eu tô falando de mim, eu tenho o meu olhar, ele é muito forte ali, né? A minha questão de importância é o meu trabalho. Eu sou uma louca do trabalho, né? Uma workaholic. Dá pra eu arrumar um cara meio preguiçoso? Oi? Gosto de um curso. Dá pra arrumar um cara meio preguiçoso? Jamais. Vai ficar complicado. Sem ambição. A Lauane, sem ambição. Cara que não tem ambição, não funciona. E cortar a roda rapidinho. O primeiro encontro tá seguindo a vida dele. Aqui, eu com meu caderninho debaixo do braço e embora. Minha bolsinha. Deixa ele ganhar meu dinheiro. Aqui, ó, eu vou embora. Então, observar essa importância. Quais são as coisas que são importantes para ele? Porque aí vai entrar lá naquela briga de prioridades. Lá naquela briga de, mas no casamento ele não prioriza tal coisa. Mas você já sabia. Você já tinha ficado sabendo disso antes. Quais são as intenções dessa pessoa com você e com a vida? Né? Porque aí, de novo, entra essa questão de ambição. Né? Se você tem uma ambição financeira, profissional, às vezes vocês vão precisar estarem alinhados. Perfeito. Se você tem uma visão de família, religiosidade, espiritualidade, isso vai precisar estar redirecionado.
o que essa pessoa pensa sobre determinados assuntos. Porque aí entra na questão de valores. A Pri citou aqui religião, política. Quando você escuta uma pessoa fazendo comentários políticos, você consegue definir alguns valores dela. E é isso aí é muito importante para a gente pensar se eu realmente quero essa pessoa do meu lado. Né? Às vezes até eu converso muito sobre isso com as supervisionandas, com as pacientes. Ah, Lau, mas aí uma pessoa ela tem um posicionamento político diferente do meu. Eu não vou ficar com ela? Não sei. Eu, Lauane, não ficaria. Por quê? Porque bate com valores. Né? A gente sabe que determinados pontos políticos ali fala sobre valores. Tem um monte de pauta que são valorosas para mim, são importantes para mim. E aí, de repente, eu encontro uma pessoa que bate de frente com isso. Cara, não vai rolar. Não vai dar certo. Então, porque determina muito. Determina. Ah, mas nossa, gente, eu vi que teve gente que perdeu amizade por conta de política. Não foi por conta da política, foi por conta dos valores embutidos na tal da discussão, na importância que aquilo tem na minha vida e na vida da Pri, por exemplo. Sim. Bom, gente, eu acho que é isso. Pri, quer que eu fazer mais algum comentário para a gente ir encerrando? Uma coisa que eu recebo, assim, com frequência, e eu até gravei um Reels falando sobre isso, é a questão do funcionamento familiar. Como que essa pessoa lida com a família dele. Sabe assim, porque, infelizmente, ainda há muitas mães, né? A gente vê isso com frequência. Muitas mães que têm domínio sobre os seus filhos. Filhos independentes, filhos que já são crescidos, têm a sua própria vida e têm um domínio sobre eles. E isso, gente, podem ter certeza que se esse filho ou essa filha permite, se eles permitem ser dominados por essa mãe, vai influenciar diretamente na relação de vocês. Então, assim, prestem atenção nisso também. A influência que essa mãe tem na vida desse ser, dessa pessoinha que vocês estão conhecendo. Porque se é uma pessoa que tudo solicita a mãe, a mãe dá palpite de tudo na vida, a mãe cuida, a mãe protege o tempo inteiro, é um adulto formado. E, assim, isso é sinal. Para mim, ao meu ver, é sinal. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Essa invasão de sogra na vida do casal, dentro de casa, na criação de filho, eu não aceito de forma alguma. Isso para mim é um critério. E assim, não tô falando só de mim, mas eu tô falando da grande maioria. Eu acredito que isso pode se tornar algo padrão, assim, pra gente pensar. Não dá certo. Não dá Como certo. que todo esse assunto, né? Eu tô aqui olhando o nome da live. Gente, a gente saiu do golpista do Tinder, mas a gente não saiu, né? Porque se tudo isso tivesse peso na nossa vida e fizesse parte do nosso funcionamento, a chance de cair naquele buraco, ela é mínima, né? O risco, ele diminui demais. Então, eu acho que isso é um assunto extremamente importante, que dá aí pra gente fazer mais umas 2, 3 horas de live, olha lá. E eu e a Pri estaremos aqui mais vezes com vocês, né? Eu vou pedir, tem 7 pessoas aqui ainda, eu vou pedir para vocês tirarem um print da nossa telinha aí, para vocês poderem compartilhar, né? Para ajudar a gente a divulgar essa live, porque ela vai ficar salva. E eu acredito que essa live pode ajudar não só quem está aqui, mas quem vai assistir depois também, né? Eu acho que tem muita coisa boa aí para vocês pegarem. Eu e a Pri vai tirar um print daqui também, pra gente poder compartilhar depois. Tira aí, porque eu acho que o meu não vai rolar, não. Tá. Deixa eu ver. Ai, o meu não vai. Acho que foi. Não, tirei. Pessoal, é isso. Um beijão. Boa noite, Pri. Obrigada por ter vindo. Feita essa Amei, live. A próxima a gente faz lá no seu perfil. Bom? E aí a gente já tem os nossos próximos assuntos. Ah, tem uma lista grande. Ah, é verdade. Inclusive tem a de Sex and the City, né? Pra gente continuar. Tem essa, tem a dos vilões. Eu tô louca pra fazer a dos vilões. Eu quero muito falar o porquê que a gente tem essa fissura, essa gama aí pelos vilões das telinhas. Perfeito. A gente vai marcar, Pri. Boa noite, boa semana pra vocês. Obrigadão, gente. Até mais.